Salmo 51, para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça desta oração uma oração cotidiana durante todos os dias. Um coração quebrantado. Queria conversar contigo sobre o Salmo 51. Esse salmo é um dos mais tocantes da Bíblia e foi escrito por Davi depois que ele cometeu um dos maiores erros da sua vida, adultério com Batseba e o assassinato de Urias, o marido dela. Pesado, né? Mas o que mais chama a atenção nesse salmo não é só o erro de Davi, mas o quanto ele se arrepende de coração e busca a misericórdia de Deus. Vamos conversar sobre isso intercalando com pequenas orações. Se quiser, você pode ir orando junto comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 1. Senhor, eu também venho aqui, como Davi, reconhecendo que sou falho. Às vezes eu erro, machuco pessoas, me afasto de ti. Mas hoje eu te peço, tem misericórdia de mim. Não me trata conforme os meus erros, mas conforme o teu amor. Esse primeiro versículo já mostra que Davi conhecia o caráter de Deus. Ele não diz, me perdoa porque eu sou o rei, ou porque eu mereço, mas pede perdão com base na bondade de Deus. A gente também deve se aproximar assim, com humildade, confiando mais na graça de Deus do que nos nossos méritos. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Senhor, às vezes o pecado deixa a gente sujo por dentro. Parece que o coração pesa, a consciência grita. Me lava, Pai, me purifica. Faz em mim uma faxina espiritual, tira tudo que me afasta de Ti. Davi sabia que não bastava um pedido superficial. Ele queria ser limpo de verdade. Ele usou a palavra, lava-me completamente. Isso mostra o desejo profundo de ser transformado, de não voltar mais ao mesmo erro. A oração dele não é só de perdão, é de transformação. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 3. Pai, eu não quero fingir que está tudo bem quando não está. Quero ter coragem de olhar nos olhos dos meus erros, sem máscaras, sem desculpas. Me ajuda a ser honesto comigo mesmo. Aqui, Davi não tenta esconder o que fez. Ele confessa. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a cura. Às vezes, a gente tenta esconder até de nós mesmos, mas Deus já conhece tudo. Então, por que não abrir o coração de vez? Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Verso 4. Senhor, às vezes penso que machuquei só pessoas ao meu redor, mas toda vez que eu peco, eu também machuco você. Me perdoa por te ferir, por te entristecer. Me ensina a ver o pecado como tu vês. Esse versículo é forte. Davi entende que, antes de tudo, o pecado é contra Deus. Isso muda a perspectiva. O arrependimento deixa de ser só remorso e passa a ser dor por ter ferido o coração do Pai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa parte é uma das mais lindas. Senhor, eu sei que não consigo sozinho. Eu posso tentar melhorar, mas sem Ti é impossível. Então, por favor, cria em mim um coração novo. Muda o meu jeito de pensar, de sentir, de viver. Davi não pede, conserta o que já tem. Ele pede, cria. Ele sabe que o coração dele estava tão contaminado que precisava de um novo. E Deus é especialista em recomeços e em transformar o que parecia perdido. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 11. Pai, a tua presença é tudo para mim. Mesmo quando eu erro, o que mais me dói é me sentir distante de ti. Por favor, não se afasta de mim. Eu preciso de ti mais do que qualquer outra coisa. Isso aqui mostra que Davi sabia o valor da presença de Deus. Às vezes a gente acha que o pior castigo é a consequência do erro, mas o pior mesmo é perder a intimidade com Deus, e isso sim é doloroso.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 12. Senhor, às vezes a vida vai tirando nossa alegria, e o pecado então rouba a nossa paz, mas eu quero voltar a sorrir por estar salvo. Quero ter prazer em te servir, não obrigação. Essa oração é linda. Davi pede a alegria da salvação, algo que o pecado costuma roubar da gente. Ele não quer só o perdão, mas quer voltar a viver com entusiasmo, com um coração leve. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Verso 13. Pai, usa a minha dor para curar outros. Usa meu testemunho para alcançar quem está longe. Que o meu passado não me defina, mas que ele sirva de ponte para que outros conheçam a tua graça. Davi entende que depois de restaurado, ele pode ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Nossos erros, quando curados por Deus, podem virar histórias de restauração, bênção e salvação para outros. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Senhor, aqui está meu coração. Talvez ferido, talvez confuso, mas é teu. Eu me rendo. Sei que o que tu mais queres não é aparência, mas verdade. Me encontra aqui, no meio da minha sinceridade. Esse é o coração do Salmo 51. Deus não quer só rituais, Ele quer um coração quebrantado, aquele que reconhece sua necessidade dele. Quando a gente se quebranta, Deus se aproxima. Ele não resiste a um coração humilde. O Salmo 51 é uma aula sobre arrependimento verdadeiro. Não é um me desculpa rápido, é um choro sincero, um clamor profundo, um pedido de restauração completa. E a boa notícia é que Deus ouve esse tipo de oração. Ele perdoou Davi e perdoa a mim, a você, a todos os que se voltam para Ele com sinceridade. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 7. Senhor, às vezes a sujeira do pecado não é visível do lado de fora, mas eu a sinto por dentro. É como quando a gente passa o dia todo fora de casa, no corre-corre, e só quer tomar um banho e ficar limpo de novo. Eu tô assim, cansado por dentro, precisando do teu banho de alma. Me limpa, Deus, me deixa mais branco que a neve. No nosso dia a dia, a gente vai acumulando coisas, mágoas, pensamentos ruins, escolhas erradas, palavras impensadas. Tudo isso vai pesando na alma. É como uma roupa branca que a gente usa e vai manchando sem perceber. O Salmo 51 nos lembra que só Deus pode lavar esse tipo de sujeira. Não adianta tentar disfarçar. O coração precisa de um banho real, espiritual, que só o Espírito Santo pode dar. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Verso 8. Senhor, eu quero voltar a ouvir alegria, quero sentir leveza outra vez. Tem dias em que tudo parece cinza, o sorriso é forçado, a alma está meio silenciosa. Toca de novo aquela música de paz dentro de mim, Senhor. Me ajuda a sorrir de verdade. Sabe quando a gente ri, mas por dentro tá chorando? Ou quando está cercado de gente, mas se sente sozinho? A culpa, o pecado e as preocupações da vida podem deixar a gente assim, em silêncio por dentro. Mas Deus quer devolver o júbilo e alegria ao nosso coração. Ele quer que os ossos quebrados, que simbolizam no peso do arrependimento, dancem de novo. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Pai, eu não quero que o Senhor olhe para mim como quem vê só os meus erros. Me vê com o teu olhar de graça, com teus olhos de amor. Apaga minhas falhas como quem limpa uma lousa cheia de marcas. Me dá um recomeço. Tem dias em que a gente gostaria de ter um botão de reiniciar, né? Como quando a gente manda uma mensagem errada e queria apagar. A boa notícia é que com Deus existe perdão real. Ele não joga na cara, não esfrega o erro na nossa frente. Ele apaga, ele limpa. Ele nos oferece a chance de começar de novo, de verdade. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, se tem algo que eu não quero perder nunca,
é a tua presença. Porque quando tudo vai mal, é ela que me sustenta. Quando ninguém entende, o teu Espírito me consola. Fica comigo, fala comigo, caminha comigo. Quantas vezes a gente já se sentiu vazio, mesmo estando cercado de gente, cheio de compromissos? A presença de Deus é insubstituível. Não é só sobre ser evangélico ou ir à igreja. É sobre ter comunhão com o Espírito Santo no cotidiano, quando a gente está lavando louça, indo para o trabalho ou deitado à noite pensando na vida. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus, eu já me alegrei tanto com o simples fato de te conhecer, mas com o tempo fui me acostumando, fui perdendo o brilho nos olhos. Me devolve aquele primeiro amor, aquele fogo no coração, aquela vontade de te adorar só por te amar. É comum isso acontecer com a gente. A rotina, as lutas, os problemas, tudo isso pode apagar, aos poucos, a chama da fé. Mas a salvação é o maior presente que já recebemos. Quando nos lembramos disso, voltamos a sorrir com gratidão. O mesmo Deus que nos salvou também nos renova. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Senhor, se eu passar por tudo isso e for restaurado por ti, me dá a graça de ajudar outros também. Me usa, faz com que a minha história, mesmo cheia de tropeços, possa ser ponte para alguém chegar até ti. Essa parte do Salmo fala sobre propósito. Depois do arrependimento, Davi não quer só voltar ao normal. Ele quer ser instrumento nas mãos de Deus. No nosso dia a dia, a gente encontra tanta gente ferida, confusa, perdida. E se Deus usasse a sua dor para curar alguém? E se Ele transformasse sua ferida em testemunho? No cotidiano, como isso se aplica? Vamos trazer para a nossa realidade? Imagina uma mãe que grita com os filhos porque está exausta. Depois vem a culpa. Ela ora como Davi: Senhor, me ajuda, me dá paciência, me limpa por dentro. Ou um jovem que se sente sujo por causa de escolhas ruins na internet. Ele ora: me purifica, Deus, cria em mim um coração novo. Ou ainda, alguém no trabalho que foi desonesto por pressão. A consciência dói, e ele diz: apaga isso, Senhor, eu não quero viver assim. O Salmo 51 é para essas pessoas, é para mim, é para você. Ele é a prova de que Deus escuta orações sinceras, mesmo quando a gente falhou feio. Deus quer verdade no íntimo. No verso 6, Davi diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Senhor, me ensina a ser verdadeiro comigo mesmo, sem fingimento, sem religiosidade. Quero ser sincero, real, transparente diante de ti, mesmo que doa. Quantas vezes a gente tenta parecer forte, parecer certo, parecer santo, mas Deus não quer aparência, Ele quer verdade. Quer que a gente tire a máscara e fale: aqui está meu coração, todo bagunçado, mas teu. Um coração quebrantado é irresistível para Deus. O versículo 17 é como o final de um clamor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pai, aqui estou, com falhas, mas quebrantado, com marcas, mas arrependido. Recebe meu coração. Não tenho muito a oferecer, mas o que tenho, eu te dou. Deus não rejeita quem chega com sinceridade. Ele se aproxima dos que choram de verdade, dos que reconhecem que precisam dele. Você não precisa se arrumar todo por fora para orar. Pode vir do jeito que está, com a alma cansada, com dúvidas, com dor. Ele entende e ele ouve. O Salmo 51 é mais do que um pedido de perdão. É um convite à transformação. É uma conversa honesta entre alguém que errou feio e um Deus que perdoa profundo. Davi teve coragem de abrir o coração. A gente também pode ter. Na correria do dia a dia, às vezes esquecemos que Deus está sempre disponível. Basta um sussurro, um pensamento, uma oração simples.
Senhor, me limpa, me ajuda. E Ele vem. Você não precisa esperar estar forte para buscar a Deus. Pode buscá-lo agora, do jeito que está. Ele ama restaurar corações quebrantados, ama recomeçar histórias. E o melhor, Ele não só perdoa, Ele restaura, transforma e ainda usa a gente para tocar outros. Então, se hoje você sente o coração meio sujo, cansado ou distante, que essa oração, inspirada no Salmo 51, seja o seu ponto de partida para um novo tempo com Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações e deixe seu like. Obrigado. Que Deus te abençoe.